Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Chegamos ao quarto episódio, da série Hashtag Me Ajuda. Então faz um mês que o canal está no ar. Toda sexta-feira a gente grava esse vídeo, Então, antes de abordar a dúvida específica, eu queria agradecer a você por estar acompanhando o canal, por estar mandando suas sugestões, suas dúvidas, críticas e elogios. Então, sempre que você tiver aí algum interesse, que a gente aborde algum tema, escreve pra gente, tá? Manda um e-mail, manda uma mensagem, porque a ideia é que esse canal ele sirva, para ajudar vocês. Então, o direcionamento que vocês dão para o canal é extremamente importante, tá? Então não deixem aí de realmente comentar e solicitar, na verdade, o que realmente importa, questões que sejam realmente aí de interesse de vocês, tá? Então, muito obrigado por tudo e fiquem à vontade aí para comentar nos posts, nos links, etc. A dúvida de hoje, pessoal, é sobre dividir ou não dividir a amostra para trabalhar com análise fatorial exploratória e análise fatorial confirmatória. Existe uma sugestão na literatura que quando você está trabalhando com um instrumento, quando você está validando um instrumento, se sugere que com uma parte da amostra você faça uma análise fatorial exploratória, com a outra parte da amostra você faça uma análise fatorial confirmatória. Na verdade, isso é uma prática bem comum, mas também ela é muito controversa. E aí, hoje eu vou abordar um pouco, na verdade, levantar algumas questões sobre esse tema, para que você possa tomar essa decisão com um pouco mais de razão, assim, ter um pouco mais de critérios para você decidir se de fato essa é uma estratégia proveitosa ou não. A dúvida que enviou foi a Natiana Dias, e ela diz o seguinte: Olá Bruno, tudo bem? Sou estudante de mestrado e estou validando uma escala que avalia autoconhecimento em adolescentes. A minha orientadora sugeriu realizar análise fatorial exploratória em parte da amostra e análise fatorial confirmatória na outra parte da amostra. A ideia seria confirmar os resultados da exploratória com a confirmatória, mas o meu N não é muito grande, 562. Não estou muito segura do que fazer. Obrigado pelos vídeos, estão me ajudando muito. Então, Natiana, é o seguinte. Primeiro eu queria abordar essa solicitação da sua orientadora. Na verdade, essa ideia de você corroborar os dados de uma análise exploratória com a confirmatória está baseado na importância da replicação. Replicação é uma pedra angular da ciência, ou seja, achados que são corroborados e que eles não são refutados, eles vão fortalecendo a teoria. Então, hoje em dia, existe um movimento importante aí de replicação dos estudos antigos, para a gente avaliar se realmente os resultados anteriormente encontrados eles se mantêm. Então, de fato, essa questão de você ir fortalecendo uma teoria, por você não conseguir refutar os dados é extremamente importante. Então, sim, a replicação de fato ela é importante. Quando a gente faz uma análise fatorial, a gente tem o objetivo de entender qual é a estrutura do instrumento, E obviamente essa estrutura do instrumento, se o instrumento for bom, ele vai estar representando a estrutura de um fenômeno psicológico. Então é extremamente importante que os instrumentos psicológicos utilizados eles sejam o mais estáveis possíveis, E o que é que eu estou chamando de um instrumento estável? Um instrumento que tem uma estrutura fatorial que não é volátil, assim, que não muda muito, de acordo com características da amostra. Então, um instrumento estável ele é um instrumento que apresenta, aí uma propriedade psicométrica importante, Então, dito isso, toda essa ideia de você realizar uma análise exploratória com uma amostra e realizar uma análise confirmatória com uma outra amostra, num primeiro momento isso parece fazer sentido. Mas existem vários problemas com isso que eu queria abordar a partir de agora, tá? É importante mencionar que esses aspectos que eu vou citar, eles não são consensuais na literatura, mas grandes metodologistas, metodólogos, grandes psicometristas, eles têm essa mesma perspectiva do que eu vou trazer aqui, e na verdade, tudo isso que eu vou abordar hoje foi retirado das próprias discussões do maior fórum de equações estruturais do mundo, chamado SEMNET. Então, isso é uma dúvida recorrente lá no fórum. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo para você visualizar esse fórum também. E, enfim, eu vou resumir um pouco o posicionamento de alguns colegas de lá, que também é o meu posicionamento. Bem, imagina
nesse exemplo aqui, que você realizou uma análise fatorial exploratória no instrumento e você encontrou um instrumento de dois fatores. Fator 1, composto pelos itens 1, 2 e 3, fator 2, composto pelos itens 4, 5 e 6. E aí você solicitou, né, que o SPSS lá, ou algum outro programa, selecionasse aleatoriamente metade da sua amostra. Então, você teria aqui na amostra número 1, 281 participantes. A ideia seria que com o restante da amostra 281, você realizasse um confirmatório. Então você pega a estrutura que você realizou na análise exploratória e você seta ela, né? Você predetermina ela no confirmatório e você vai ver se isso aqui se corrobora ou não. Antigamente, as pessoas na exploratória, além de fazer a análise da estrutura do instrumento, a análise fatorial, elas coletavam alguns outros dados, né, de fidedignidade, de consistência interna, né, de confiabilidade, e geralmente as pessoas faziam isso com o alfa de Cronbach, né, mas poderia ser alguma outra medida de confiabilidade. E aí a ideia seria, bem, agora vamos fazer uma confirmatória, porque lá na confirmatória a gente vai ter uma série de outros índices de ajuste que a gente vai corroborar ou não o modelo. E aí, esses índices de ajuste seriam Q quadrado por grau de liberdade, CFI, TLI, RNC, SRMR, enfim, uma série de índices de ajuste que trariam, né, uma informação muito mais robusta sobre a qualidade do nosso modelo. Então a ideia seria, além de você corroborar a estrutura exploratória, você avaliar índices de ajuste aqui, porque é como se fosse uma lupa, né? Um zoom na qualidade do seu instrumento, né? Então os índices de ajuste eles trariam muito mais informações sobre a qualidade do instrumento do que a fidedignidade. Tá? Então isso aqui é o procedimento que é comumente utilizado. Bem, a gente tem um problema, né? E aí eu vou abordar alguns problemas disso. E o problema número 1 é a equivalência entre os modelos. Você realmente consegue confirmar o seu modelo da análise fatorial exploratória na confirmatória? E a minha resposta é que não. Principalmente se o seu modelo tiver mais de um fator, tá? Bem, quando você tem mais de um fator na análise exploratória, você tem, né, os itens principais que carregaram num fator, então fator 1, item 1, 2 e 3, a gente tem os itens 4, 5 e 6 para o fator 2, mas veja que a gente tem pequenas cargas cruzadas aqui, né? O item 4, 5 e 6, ele tem pequenas cargas cruzadas no fator 1, e os itens 1, 2 e 3 têm pequenas cargas cruzadas no fator 2, que estão representados por essas linhas verdes aqui pontilhadas. Agora veja, né, aqui a tabela de carga fatorial, né? Então a gente tem a predominância das cargas fatoriais aqui, né, do fator 1, a predominância das cargas fatoriais aqui do fator 2, né, cargas fortes, e a gente tem pequenas cargas aqui, né, que a gente chama de cargas cruzadas. Vejam que esses valores aqui eles não são zero, tá? Embora eles sejam pequenos, eles não são zero. No SPSS, muitas vezes a gente solicita, né, até para fins de parcimônia, até para fins de você conseguir olhar melhor a tabela da análise fatorial, a gente solicita que os coeficientes, né, pequenos eles sejam excluídos, eles sejam apagados, né? Então, geralmente o pessoal diz o seguinte, olha, a gente não vai apresentar as cargas fatoriais menor que 0,30. 0,30 geralmente é um ponto de corte utilizado na literatura. Que não tem muito consenso sobre isso, tá? Mas enfim, é um ponto de corte utilizado. E aí quando a gente solicita, né, que o SPSS não mostre, a gente tem uma tabela mais ou menos igual a essa. Cargas fatoriais acima de 30 apresentadas, cargas fatoriais abaixo de 0,30 omitidas. Mas vejam que a gente simplesmente pediu para o SPSS não mostrar, mas na verdade essas cargas existem, tá? Bem, quando a gente faz uma análise fatorial confirmatória, a gente diz o seguinte, olha, eu quero que o meu fator 1 seja composto pelos itens 1, 2 e 3 e que o meu fator 2 seja composto pelos itens 4, 5 e 6. Veja que nesse caso aqui, pessoal, a gente está fixando, né, essas cargas aqui, ó, essas carguinhas que são pequenas, mas que existem, a gente fixa elas a zero, porque a gente não está solicitando elas no modelo. Então veja que o que a gente está realmente testando na confirmatória é isso, né? A gente pede para análise confirmatória extrair as cargas fatoriais aqui dos itens 1, 2 e 3 do fator 1, dos itens 4, 5 e 6 do fator 2, e as outras cargas aqui, ó, 4, 5 e 6 para o fator 1 e 1, 2 e 3 para o fator 2, a gente não solicitou, então ele vai automaticamente entender que isso aqui é zero.
Então vejam que nesse primeiro momento já entra uma dificuldade, né? Assim, que se você tem mais de um fator na análise fatorial exploratória, a análise fatorial confirmatória que você está usando para corroborar, ela não é a mesma coisa, tá? São duas análises que a priori elas não são equivalentes. O segundo problema é o que você replica quando você faz esse procedimento na confirmatória, né? Bem, como eu acabei de mostrar para vocês, você replica de maneira super parcial a estrutura do instrumento, né? E o que é que eu estou chamando de estrutura do instrumento? É o número de fatores que o instrumento tem e os itens por fator. Mas veja que esses itens por fator, na verdade, ele é parcial, por quê? Porque você só vai colocar na confirmatória itens que tiveram carga fatorial acima de 0,30, por exemplo, né? Então você vai considerar o item pertencendo ao fator se esse item teve carga fatorial geralmente acima de 0,30, né? Mas você poderia setar aí um ponto de corte diferente. Então não é a mesma estrutura, tá? E aí a gente tem um outro problema, né? Que é assim, a literatura, né, sobre análise fatorial, ela já desenvolveu uma série de técnicas muito mais robustas para que a gente possa realmente avaliar se o instrumento ele se comporta da mesma forma em diferentes amostras, tá? Então, assim, quando a gente fala de equivalência de instrumentos, tem uma série de parâmetros diferentes que você pode avaliar. O primeiro deles, né, seria essa estrutura fatorial equivalente. Então, realmente, assim, a gente consegue testar, né, se existe aí a equivalência entre os fatores e os itens por fator. Depois, é importante que você avalie também se as cargas fatoriais, ou seja, se a importância que o item tem para determinado fator, ela é invariante, ou ela é equivalente para duas amostras diferentes. Então, além da carga fatorial, você pode testar a invariância de intercepto, a invariância do erro de medida, a invariância da variância dos fatores, a invariância da covariância dos fatores. Então vejam que para a gente dizer que um instrumento realmente ele é equivalente, são muitos parâmetros que você precisa avaliar e não só a estrutura fatorial dele, tá? Então isso é um ponto extremamente importante. E a gente tem uma técnica que é super conhecida, né, e que é específica para isso, que é a análise fatorial confirmatória multigrupo. Então, se você, por exemplo, tem um instrumento que você quer avaliar se ele funciona da mesma forma para diferentes grupos, homens e mulheres, adultos e idosos, pessoas de diferentes países, você pode partir para uma análise fatorial confirmatória multigrupo. Agora veja, tem um detalhe importante, é que essa análise ela é confirmatória, então você a priori já precisaria ter mais ou menos uma ideia de qual é a estrutura fatorial desse instrumento e avaliar se ela é plausível em duas diferentes amostras, dois diferentes grupos, tá? Bem, um terceiro problema é a questão da equivalência entre as amostras. E eu acho que quando existe a discussão sobre esse tópico nos fóruns, e especificamente no SEMNET, os autores, os metodólogos lá, os psicometristas, eles mais questionam essa questão da equivalência das amostras. Bem, veja só, se você subdivide a sua amostra em duas partes, na verdade você não vai ter duas amostras diferentes, você vai ter a mesma amostra dividida em duas. Então isso é um problema muito grave, assim, porque quando você pede para o seu software lá, o SPSS, dividir a amostra em duas metades, ele vai selecionar os participantes de maneira aleatória. E esse processo de aleatorização da escolha dos participantes vai fazer com que, muito provavelmente, uma amostra seja estatisticamente igual à outra, E aí você tem, então, duas amostras que representam a mesma amostra, só que você tem um poder amostral menor, Você divide, você corta pela metade o seu poder amostral. No final das contas, você vai ter a mesma amostra com os mesmos erros, com os mesmos vieses, com as mesmas limitações, Então, o pessoal bate muito nessa tecla, tá? Bem, um quarto problema que eu queria abordar é a questão de se ainda é justificável realizar análise fatorial exploratória e análise fatorial confirmatória para obter indicadores diferentes, Vocês lembram que eu falei logo ali no primeiro slide, num dos primeiros slides, que as pessoas geralmente pegavam indicadores de consistência interna com a exploratória e depois pegavam indicadores de índices de ajuste com a confirmatória, Olha só, eu não sei se você sabe disso, mas hoje quase todos os softwares eles
oferecem índices de ajuste para análise fatorial exploratória. Então, o R, o M+, o Factor, o JASP, todos esses softwares, quando você roda uma análise fatorial exploratória, eles já dão os mesmos índices de ajuste de uma confirmatória. RMCA, CFI, TLI. Então, não se justifica, por essa razão, dividir as duas amostras, tá? Então, isso é extremamente importante. E é curioso, porque embora isso já saia como padrão nos outputs dos softwares, pouca gente ainda percebeu que isso já é possível. Bem, então, diante dessas questões, né, desses problemas que eu estou levantando, quais são as minhas sugestões, tá? Bem, a primeira, e eu acho que a mais importante de todas, é quando você for realizar a sua análise fatorial exploratória, busque utilizar os processos metodológicos mais corretos, mais robustos, tá? E aí o que é que eu estou chamando de processos metodológicos robustos? Por exemplo, métodos de estimação que considere as suas variáveis, né? Se for uma escala Likert, que considere a natureza dos seus dados como uma escala ordinal, né? Então, você entender os seus dados como uma escala ordinal e não uma escala métrica ou intervalar, isso já ajuda muito na estimação do modelo, tá? Mais uma vez, o SPSS ele não tem estimação para dados ordinais, mas outros softwares têm, tá? Segundo ponto, quando você for fazer os processos de retenção fatorial, e aí retenção fatorial é quantos fatores o meu instrumento tem, busque utilizar as melhores técnicas existentes na literatura. E aí, o SPSS, mais uma vez, é péssimo nisso, né? É péssimo, porque ele não oferece nenhuma técnica confiável, né? A única técnica que o SPSS tem é a questão do eigenvalue maior que 1, e já é muito sabido que essa técnica ela não é precisa, né? Ela superestima o número de fatores a ser retido. Então, você pode utilizar outros softwares, como por exemplo o próprio Factor, que vai ter, né, várias opções, incluindo as melhores atualmente, né? Então, análise paralela, método RU, método baseado no índice de ajuste BIC. Então, é importante que você saiba que essas técnicas elas são muito mais robustas. Particularmente, assim, é bacana você utilizar algumas técnicas que trabalhem com processos de reamostragem. Então, por exemplo, a análise paralela, quando ela vai dizer o número de fatores que o seu instrumento tem, ele faz um processo de reamostragem, um processo de simulação dentro do seu próprio banco de dados. Ou ele pode, dependendo do critério que você usa, criar centenas de bancos de dados alternativos para corroborar a sua estrutura. Então veja que o próprio método de retenção fatorial ele pode simular 500 bancos de dados, 1000 bancos de dados, 2000, enfim, esse número é você que solicita, de modo que esse processo de reamostragem é muito, vou enfatizar, é muito mais confiável do que você simplesmente dividir a sua amostra em duas, entende? No seu banco de dados você teria aí duas amostras com poder amostral reduzido, utilizando técnicas de retenção fatorial. Com reamostragem você vai ter milhares de bancos de dados simulados. Então não se justifica também, tá? Nesse sentido. Então utilize técnicas de retenção com reamostragem, porque você vai ter uma confiabilidade muito maior na sua estrutura e você vai ter, né, um aumento da probabilidade de que essa estrutura que você encontrou ela seja reproduzida em estudos futuros. Tá? Sugestão número 2. Se você quiser ou precisar realizar procedimentos de avaliação de invariância ou equivalência, né, faça isso com métodos apropriados. Né? Como eu falei para vocês, a técnica de avaliar se a estrutura é a mesma, ela é muito criticada por todas as limitações que eu já apresentei, mas eu sugiro que você busque, né, aprender sobre análise fatorial confirmatória multigrupo para que você possa realmente avaliar todos os parâmetros do instrumento para saber se ele é equivalente ou não em diferentes amostras. Sugestão número 3. Essa daqui é um pouquinho mais complexa, porque envolve algumas peculiaridades, mas a questão toda é, bem, se nada disso que eu falei para vocês lhe convence, né, de que essa estrutura, de que esse procedimento de dividir a amostra em duas não é legal, se você realmente quer fazer esse procedimento,
Então, pelo menos você faça isso em uma amostra verdadeiramente independente. Pois se você fizer na metade da sua amostra, você vai tender a corroborar os dados que você encontrou na exploratória, né? Porque você está fazendo com a mesma amostra. Então a ideia é, você coleta uma segunda amostra que seja realmente diferente da primeira e busca, né, avaliar se a estrutura, parte da estrutura, se mantém. Beleza? Então eu vou até trazer um exemplo aqui, né, que foi apresentado lá no fórum SEMNET. Tá em inglês, né, porque eu quis trazer ao pé da letra, mas eu vou traduzir aqui enquanto eu leio. Uma vantagem adicional de utilizar uma amostra para análise exploratória e uma amostra diferente para análise confirmatória é reduzir a probabilidade de capitalização de fatores pelo acaso, caracterizados da mesma amostra. O que leva, né, a um modelo final que não necessariamente é generalizável para outras amostras. Aí, olha o que é que esse cara faz. A escala de qualidade de serviço desenvolvida nesse estudo foi primeiro calibrado utilizando dados de estudantes universitários, Sample 1, amostra 1, e depois foi cross-validada, né, validação cruzada, utilizando uma amostra mais diversificada. Então veja que ele faz a exploratória com a amostra de estudantes universitários e depois ele vai corroborar a estrutura do instrumento com uma amostra mais ampla, então uma amostra verdadeiramente independente. Essa sugestão, na verdade, ela pode eventualmente trazer alguns problemas para você. Por quê? Porque em uma amostra que represente outra população, né, uma amostra mais diversificada, você pode encontrar aí dificuldades, né, na estrutura do seu instrumento ou mudanças na estrutura do seu instrumento que esteja relacionado a algumas características da própria amostra, seja questões da nova amostra, né? Então seja questões contextuais, culturais, questões relacionadas à renda, questões relacionadas à idade, enfim, N variáveis psicológicas e sociodemográficas que são diferentes da amostra exploratória, né, da amostra número 1. De todo modo, né, assim, é importante que você tenha mais ou menos uma noção de quais são as variáveis, né, na verdade, que podem impactar na estrutura fatorial do instrumento. Então, por exemplo, eu estou aqui trabalhando com uma escala de raciocínio lógico, né, então eu não posso, né, utilizar uma amostra muito diversa, por exemplo, em termos etários, para a gente validar um instrumento, porque, né, eu não posso tentar corroborar a estrutura obtida numa amostra de crianças mais novas com a estrutura de uma amostra de crianças mais velhas, porque a gente sabe que nesse caso específico a idade é um fator de influência no raciocínio lógico. Então é importante que você, ao escolher essas diferentes amostras, você tenha mais ou menos noção de quais são os impactos que as características dessas amostras teoricamente têm sobre o fenômeno que você está investigando e, obviamente, então, se espera que esse impacto apareça também no instrumento que você está usando para mensurar esse fenômeno. Então, veja que essa sua dúvida, né, ela não é uma dúvida simples, ela é uma dúvida complexa, que vai ter uma discussão ampla aí na literatura, mas é importante que você, pelo menos, né, independente da sua escolha, você tenha conhecimento sobre todas as implicações dela, tá? Muitas vezes a gente acaba reproduzindo, né, o que a literatura faz, mas a gente não para pensar muito bem sobre o que essas escolhas metodológicas de fato representam. Então, espero que tenha lhe ajudado. Eu sei que eu acabei por não responder ou não trazer uma receita de bolo, né, que vai lhe ajudar de fato a resolver o problema, mas pelo menos aí eu acho que a gente traz informações que ajudam a gente a pensar um pouco melhor nos procedimentos que a gente está realizando, beleza? Então, pessoal, era isso por hoje. Se você ainda não curtiu o nosso canal do YouTube, curta o canal do YouTube. Se você ainda não curtiu as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, curte lá também. A gente sabe que essas diferentes redes sociais, elas fazem entregas, né, do conteúdo que a gente publica de forma diferente, né? A gente sabe que não chega para todo mundo, então curte todas as redes lá para você não perder as atualizações, tá? Espero seus comentários, espero suas dúvidas, suas críticas, para que a gente possa sempre melhorar e produzir conteúdo de relevância para você. Um grande abraço.